essa pessoa me disse, eu não te tirei do caminho, não tem proposta, não tem negociação. Sondagem tem por ele, por vários jogadores. Agora, depois do que o Spindle disse, e agora, depois do que essa pessoa do staff do Wallace disse que não, vamos trabalhar em silêncio e é tudo que eu posso falar, se não tivesse nada, né, nem possibilidade de saída do Cruzeiro... O mesmo discurso lá. Às vezes eu omiti algumas coisas com vocês, eu posso omitir, mentir não. Esse é um compromisso. O Wallace é um atleta de uma grandeza enorme, campeão olímpico, de muito sucesso na Europa, né? Foi convocado para a seleção brasileira comigo. Na Udinese, na Alemanha. Novamente, boa noite, novamente o Cruzeiro esteve presente. Não esperava menos do que viu hoje. Um Cruzeiro absoluto, um Cruzeiro mandante, né? Um Cruzeiro propondo o jogo. Acabou o jogo do Cruzeiro, eu dormi, acordei agora numa fome lazarenta, e aí que eu fui ouvir a coletiva e tal, e falei, não, deixa eu gravar um videozinho ali. Antes do jogo, quando eu vi que o Wallace não estava relacionado, aí eu fui atrás de uma pessoa do Cruzeiro e perguntei, né? Foi o Wallace não foi relacionado porque tem alguma proposta, alguma negociação? E essa pessoa me disse, não tem proposta e não tem negociação. Opção do treinador. Aí eu até fui lá, tuitei, passo muito pouco lá pelo Twitter, mas fui lá, tuitei. Normalmente eu gravo o vídeo aqui, né? Passo muito pouco lá no Twitter. Aliás, Twitter já foi, hoje é Twitter. Uma desgraça, uma fossa das redes sociais. Mas vamos lá. Aí, vi agora que o Tite falou antes, depois o Spindle tratou sobre a questão do Wallace, né? A opção do Tite, sim, de não contar com o jogador, percebeu que não dá, que não vai, né? Deve ter conversado também para saber sobre a cabeça do jogador, como é que tá e tal, e a cabeça do jogador não tá aqui, nem do Cruzeiro nele, né? Então, de fato, eu imaginei que essa pessoa que tinha me passado a informação havia me tirado do caminho, até perguntei agora, fui de novo, falei, pô, você me tirou do caminho. Falei, não te tirei, você perguntou se havia negociação ou proposta, e de fato não tem nenhuma das duas coisas. Sondagem tem todo dia por um monte de jogadores. Tem sondagem pelo Fabrício Bruno, tem sondagem pelo Kaique, tem sondagem pelo Willian, tem sondagem pelo Romero, tem sondagem por todos os jogadores, Matheus Pereira, Caio Jorge, então nem se fala. Aliás, com o gol que o Caio Jorge fez hoje, só falta o Flamengo aparecer de novo, né? Porque o tesão do Flamengo não acaba pelo KJ. Enfim, depois disso, depois da coletiva do Spindle, depois de tratar de novo agora há pouco com essa pessoa do Cruzeiro, eu chamei uma pessoa ligada ao Wallace aqui. Meu produtor Guilherme Souza me disse, olha, a pessoa do staff está aqui e tal. Eu chamei e essa pessoa só me disse o seguinte, vamos trabalhar em silêncio, não posso falar nada além disso. Estou fazendo a leitura, se é a opção do Tite não contar com o jogador, obviamente que ficar treinando de forma separada na toca não é o melhor caminho. Então, se é a opção do Tite de não relacionar, de não usar, se tem sondagem, como o Spindle disse, de clube do exterior e de clubes do Brasil, eu acho que uma hora ou outra vai acabar dando negócio, né? Então, essa pessoa me disse, eu não te tirei do caminho, não tem proposta, não tem negociação. Sondagem tem por ele, por vários jogadores. Agora, depois do que o Spindle disse, e agora, depois do que essa pessoa do staff do Wallace disse que não, vamos trabalhar em silêncio e é tudo que eu posso falar, se não tivesse nada, né, nem possibilidade de saída do Cruzeiro, essa figura do staff dele teria dito. Né? Então é isso aí, vamos ali comer um mingau antes de dormir, então até a volta e beijo na alma. Novamente, boa noite, novamente o Cruzeiro esteve presente. Independentemente de nomes, faço daqui as palavras do Cássio, as palavras do Lucas Silva, que essa é uma equipe de trabalho e que em algum momento vai ser utilizado conforme a necessidade, conforme a sequência de jogos, todos, mas que todos têm essa importância. E eu faço isso e falo publicamente porque eu reitero e eu acredito nisso. Então é um trabalho que ele teve hoje, uma atuação acima da minha expectativa. E eu coloquei isso para eles. Que era uma apresentação normal. Ela teve num patamar acima. Nós temos que ter consciência disso, por isso do resultado. O Wallace é um atleta de uma grandeza enorme, campeão olímpico, de muito sucesso na Europa, né? Foi convocado para a seleção brasileira comigo. Na Udinese, na Alemanha. E a gente tem tido uma série de consultas de clubes brasileiros e de fora do país, de vários países. Então a gente está analisando essas situações e por esse motivo que ele não foi relacionado.
falar a verdade, falar com vocês aquilo e ter o mesmo discurso lá. Às vezes eu omiti algumas coisas com vocês, eu posso omitir, mentir não. Esse é um compromisso. Uma engrenagem ela é feita de diferentes características para que ela possa se moldar e potencializar alguns atletas. A gente tem Caio e Matheus, são dois jogadores que contribuem muito na fase defensiva, mas também esses jogadores, esses externos que vêm e que contribuem, eles também na hora da retomada dão a esses jogadores uma liberdade criativa. É assim que o Cruzeiro se montou. É assim que nós vamos trabalhar, buscando aperfeiçoar algum aspecto, mas não tirar as características principais que essa equipe tem. Vitória espetacular do Cruzeiro. Eu acho que todo mundo que estava aguardando ansiosamente a estreia dos titulares não esperava menos do que viu hoje. Um Cruzeiro absoluto, um Cruzeiro mandante, um Cruzeiro propondo o jogo, encurralando o adversário, criando todas as oportunidades do jogo. Vale destacar que a equipe do Uberlândia é uma equipe extremamente frágil e muito limitada tecnicamente, ficou jogando recuada ali o tempo todo. Mas o Cruzeiro não tem nada com isso. Então, assim, gostei pela postura que o Cruzeiro teve, jogando em casa, aquela postura de mandante. E outra coisa, cara, para a primeira atuação do time titular nessa temporada, tá bem encaixadinho, tá? O toque de bola, a movimentação. Nós tivemos 2, 3 jogadas que davam um toque, o outro fazia um corta-luz, passava, já recebia aqui na frente. Inclusive, um dos lances de gol foi assim. Todos que fizeram gols importantíssimos. O Caio Jorge já começa deixando o cartão de visita dele para a temporada 2026 com a marca Caio Jorge. A arrancada, velocidade, o drible e a finalização. Floyd, continua o mesmo Caio Jorge do ano passado. E talvez, e aí eu até me incluo nisso, os jogadores mais, não vou dizer criticados, mas talvez assim, que não são tão absolutos assim para a maioria da torcida como é o Caio Jorge, que é o caso do Wanderson, que é o caso do Christian, eles fizeram hoje uma partidaça. O Christian jogou muita bola, o Wanderson foi muito bem, fazendo gols, o Christian fazendo gol, dando corta-luz, participando das jogadas, participando da construção. Então, para um primeiro contato com esse elenco titular do Cruzeiro, a gente viu que os jogadores estão se falando bem, estão se comunicando bem, estão trabalhando bem a bola. Vou ressaltar de novo, era o Uberlândia, um time fraco, assim, tecnicamente, em relação ao Cruzeiro. Mas nós fizemos aquilo que a gente tinha que fazer. Tenho certeza que o torcedor está voltando para casa feliz, está voltando para casa satisfeito. E eu acho que tem que ser assim, tá? Eu fui acostumado a ver o Cruzeiro tendo essa postura e ganhando assim no começo do Campeonato Mineiro, e a coisa se complica um pouquinho mais pra frente ali, quando tem semifinal, quando tem final, que aí já vem jogos mais difíceis, vem clássico, é uma situação ou outra. Depois do 4-0, o Cruzeiro tirou o pé, pra mim, como tinha que fazer, tirar o pé, dar uma desacelerada. Terceiro jogo da temporada, já tá ganhando de 4-0, não precisa desse desespero todo. E ainda assim, mesmo desacelerando, mesmo tirando o pé, o Cruzeiro continuou absoluto no jogo. O Uberlândia, se eu não me engano, teve 2 finalizações que na verdade foram 2 recuos de bola pro Cássio, que conta como defesa porque o Cássio foi lá, pegou e defendeu. Outra coisa, o Tite rodou bastante o elenco no segundo tempo, isso eu achei interessante, Deu oportunidade ali pro Chico da Costa, deu oportunidade pro Arroio, deu oportunidade, quem mais entrou? Pro Japa, porque entrou bem, Fagner. Mais uma vez, o Fagner, que é homem de confiança, gostei da entrada do garoto ali. Então, assim, uma avaliação muito positiva, parabéns também para a torcida do Cruzeiro, que hoje fez uma festa, um bom número mais uma vez no Mineirão, e é isso, tranquilidade para poder seguir daqui para frente. Venceu, convenceu e atropelou. Hoje o Cruzeiro foi Cruzeiro, independente da qualidade do adversário ou não, a postura tem que ser essa e tá todo mundo de parabéns. Agora sim, oficialmente com os titulares, a era Tite começou. Terceiro jogo do Tite, 2 vitórias e 1 derrota, correto? Isso. Exato. E vamos que vamos.